Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo muito bom nesse momento, que nos edifica, nos alegra, porque ele começa falando sobre o nosso Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia. Salmo 46, nós vamos ler inteiro. Na minha Bíblia diz: a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Glórias a Deus por isso. Nós cremos e confiamos que esse Senhor dos exércitos é o nosso Deus, é o nosso refúgio, o nosso socorro presente na angústia. Por isso nós vamos orar agora. Vamos colocar diante de Deus o nosso clamor, a nossa petição. Vamos colocar diante de Deus o nosso país, essa pandemia, os irmãos que estão enfermos, ou parentes dos irmãos aqui. Vamos colocar a família da irmã Sônia, que está de luto. Nós oramos e Deus decidiu, levar a Patrícia. Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. Louvamos a Deus pela vida da Patrícia, pelo que nós tivemos de convivência com ela, mas a família precisa do conforto agora, nesse momento de luto, nesse momento de dor. Também vamos orar pelo irmão da irmã Nair, que está ali no CSU, desde ontem, irmã? E com suspeita de estar com dengue. E aqueles que você se lembrar no seu coração, coloque diante de Deus também neste momento. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te adorar nessa manhã, glorificando o teu nome, porque temos experimentado que o Senhor é o nosso refúgio bem presente na tribulação. Obrigada, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos encontrou, nos acolheu, Senhor Deus. E o Senhor tem nos carregado, Pai, pela tua graça, em teus braços. É um lugar seguro onde nós nos refugiamos, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, agora a petição do Teu povo. Como igreja, Pai, colocamos em primeiro lugar, ó Pai, a sucessão pastoral. Colocamos diante de Ti as decisões que deverão ser tomadas pela Tua igreja, os pastores, ó Deus, que estão sendo consultados e ouvidos, que o Senhor possa definir, Senhor Deus, o pastor realmente que seja da Tua vontade, um homem segundo o Teu coração, que venha apacentar esse rebanho que é Teu, Pai. A igreja não é nossa, mas é Tua, Senhor. E ela subsiste pela Tua misericórdia, Senhor Deus. E as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Nós cremos nisso, Pai. Abençoa-nos, portanto, Pai. Não nos deixa sermos precipitados nem omissos. Mas levanta, Pai, a Tua igreja. Levanta aqueles que estão desanimados, desmotivados com a ausência de um pastor. Aqueles que já disseram no seu coração que só virão aos cultos quando a igreja definir um líder. Ó Deus, que eles possam se despertar e lutar juntamente conosco, Pai. Obrigado pelos irmãos que estão firmes, Senhor Deus. Pelos que vieram ontem fazer a limpeza da igreja. Obrigado pela disposição, pela saúde, pelo amor que cada um tem a essa obra, Senhor Deus. Continua abençoando e prosperando o Teu trabalho neste lugar, Senhor. Também oramos pela nossa cidade,
pelo nosso estado, pelo nosso país. Lembramos-nos, ó Deus, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que está ali numa situação gravíssima, Senhor Deus. Que a sua vontade se cumpra na vida do teu filho, que seja momento, Senhor Deus, deles se chegarem para ti, toda a sua família, os seus assessores, todos aqueles que convivem contigo, e virem, ó Pai, que a nossa vida é muito passageira e que nós precisamos entregar os nossos caminhos a ti. Abençoa, Senhor Deus, o presidente da República, os seus assessores, seus ministros, seus secretários. Ó Deus, é tanta confusão, Pai. Nós pedimos que o Senhor coloque a tua mão e intervenha em nosso favor, em favor da população brasileira. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão internados num leito, Pai, de enfermidade, com Covid, com qualquer outro tipo de enfermidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque a tua mão poderosa, Pai, sobre essas vidas, que também, ó Pai, nós possamos ver o milagre, Pai, acontecer com essa pandemia acabando, com essa vacina sendo liberada mais e mais, para que mais pessoas sejam imunizadas e para que o teu povo, Pai, deixe de sofrer tanto, mas que haja um quebrantamento, Senhor Deus, nessa nação, haja conversão, arrependimento, Senhor Deus, que esse povo, Pai, que ainda não te conhece, que está na mentira, na idolatria, na corrupção, Senhor Deus, que esse povo venha se render aos teus pés, ó Pai, que esse seja um momento de contrição e que muitos venham te conhecer como Senhor e Salvador, ó Pai. Pedimos ainda, Senhor Deus, pelos enfermos, parentes dos teus servos, irmãos aqui da igreja. Pedimos pelo Paulo, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Ó Deus, dá tranquilidade ao coração da irmã Nair. Agora, nesse momento que ele está aguardando vaga ali no postinho, Pai. Que ele também possa, ó Pai, meditar e refletir na sua vida. E tantas vezes que ele ouviu da sua irmã falar do teu amor, Pai. Que esse seja o momento de ele te receber como Senhor e Salvador da sua vida. Pedimos ainda pela Odete, que o Senhor continue trabalhando na vida dela, dando a ela saúde, providenciando o momento dela fazer a cirurgia. E também clamamos, Senhor Deus, pela família Rufato, pela família da Sônia, do Sérgio, do Mário. Ó Deus, que o Senhor venha trazer conforto a cada dia a eles, ó Pai. Que eles venham, Senhor Deus, em nome de Jesus, entender a tua vontade e que nesse momento de dor e de sofrimento, eles se aproximem mais de ti e se rendam à sua soberania. Abençoa o culto dessa manhã, Pai. Abençoa os teus servos que vão ministrar o louvor, teu servo que vai trazer a palavra aos nossos corações, que em tudo sejamos edificados, curados, Pai, e transformados pela tua graça bendita. Nós rogamos isso, colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem continuar de pé para louvarmos o Senhor. Que nós possamos navegar no oceano do Espírito em nome do Senhor Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu Espírito,
que nós possamos dar a Ele a glória, porque Ele vive em nosso meio, amém? Jesus, Ele vive, Ele está aqui em nosso meio. Ele está ouvindo a sua oração agora neste momento. Ele sabe o que você está sentindo. E Ele vai trazer o conforto em seu coração que você precisa. E neste momento nós estaremos participando do dízimo da oferta. Nós teremos o Real Missionário também. Temos o envelope azul, campanha de missões. Você que está nos assistindo também, ao final deste culto estará passando os dados bancários da igreja, onde você possa estar fazendo a transferência eletrônica, tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Seu filho amado.
obrigado, Deus, pelo dízimos, oferta que foi colocado no seu altar, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a cada um que dizimou, a cada um que ofertou, e aqueles que não dizimou, que não ofertou, com o Senhor providencia no momento oportuno para que eles possam dizimar e fazer a tua vontade, ó Pai. Abençoe a cada um que está na sua casa também assistindo o nosso culto, Senhor Deus, para que também possa fazer a sua transferência eletrônica, Senhor Deus. Que o Senhor também possa abençoar o seu lar, não deixar faltar nada, em nome de Jesus. Eu agradeço este momento, Senhor Deus, por louvar e engrandecer o teu santo nome. E eu passo a palavra agora ao pastor Ângelo para dar início ao nosso culto. Amém. Em nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos. Muito bom estar na presença dos irmãos nessa manhã. Podemos, como igreja, adorarmos esse Deus vivo, poderoso, maravilhoso e ter o privilégio e a oportunidade de repartir a sua palavra. Isso é algo que me motiva muito, né? Repartir a palavra de Deus. E queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Josué, primeiramente no capítulo 6, deixa aberto aí um pouquinho. Josué capítulo 6, nós vamos estar falando no capítulo 6 e no capítulo 7, tá? Eu gostaria de orar antes, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Feche seus olhos. Pai querido, amado, santo, Tu és um Deus perfeito, justo, soberano, Deus. Obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, tem derramado bênção sobre as nossas vidas, Pai. Agora te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa gerar a Tua palavra em nós. E que possamos, Deus, permitir que Teu Espírito Santo possa trazer a Tua verdade às nossas vidas. E que possamos também, através do Teu Espírito, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nessa manhã. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, depois de 40 anos, o povo de Israel, perambulando pelo deserto, agora eles têm a oportunidade de finalmente entrar na terra prometida. Depois que aquela geração que não quis entrar, que teve medo de entrar, que ela ficou toda no deserto porque morreram, agora essa nova geração, ela tem a oportunidade de entrar à terra prometida. Apenas dois daquela geração antiga, Josué e Caleb, têm essa oportunidade de entrar também, que foram os dois que foram a favor de que eles entrassem naquela época. Então, o povo agora, o povo de Israel, ele pode entrar na terra prometida. Então eles enviam espias para ver a terra. Eles vão até Jericó e se encontram lá com uma pessoa que dá dicas para eles, que ajudam eles. Eles voltam para dar as informações sobre a terra e sobre os inimigos que eles vão enfrentar. E agora sim, eles atravessam o Rio Jordão, e agora eles têm a primeira conquista a fazer, que é a cidade de Jericó, uma cidade extremamente fortalecida pelas suas muralhas, uma cidade talvez humanamente intransponível, mas que é a primeira missão que eles têm. E Deus, ele dá toda essa estratégia a Josué. Toda a estratégia para a conquista, Deus, ele coloca para Josué. A cidade, querido, seria rodeada 6 vezes. A cidade seria rodeada uma vez durante 6 dias. No 7º dia, eles iriam rodear a cidade durante 7 vezes, juntamente com os sacerdotes, tocando as suas trombetas. E finalmente, a hora que eles terminassem essa 7ª volta, eles dariam um grito muito forte para que as muralhas caíssem. Juntamente com o povo estava a arca do Senhor, mostrando que o próprio Deus estava com eles, rodeando aquela cidade. Eu quero ler, primeiramente, aqui o verso 17 a 19 de Josué capítulo 6,
porque tem uma coisa muito interessante aqui nesse texto, que vai fazer parte depois da nossa ministração. Josué 6, 17 a 19. Diz assim a palavra: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Lembre-se bem disso, guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Amém. Então, antes das muralhas caírem, queridos, antes deles irem para essa batalha, a primeira batalha deles, Deus ele traz um alerta, para que eles não peguem as coisas condenadas, para que eles não tragam maldição para Israel, porque todo despojo dessa primeira conquista iriam para o tesouro do Senhor. Deus precisa de tesouro dessas coisas? Não, todo tesouro já pertence a Ele. Mas, queridos, isso é uma forma de honrarmos ao nosso Deus. Todas as primeiras coisas, as principais coisas, as mais perfeitas coisas têm que ir para o Senhor primeiramente. Então, é feito esse alerta aqui. E depois, tudo isso acontece. Eles rodeiam a cidade uma vez durante 6 dias, rodeiam a cidade no 7º dia 7 vezes, tocam as trombetas, o povo grita, aquelas muralhas caem e eles entram na cidade e destroem aquela cidade toda. Queridos, nós podemos ver aqui que o povo todo está unido. Nós podemos ver que eles eram um em comunhão, eles eram um na guerra, eles eram um na adoração, mas infelizmente a história não termina aqui. Apesar de eles terem transportado, transposto, aquelas muralhas tão fortes de Jericó e conquistado aquela cidade, toda a estratégia de Deus para conquistar aquela terra não tinha acabado. Era a primeira conquista apenas. Eu quero ler com os irmãos capítulo 7, de 1 a 13. Acompanhe aí. Logo depois. Josué 7, eu vou ler de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai era uma próxima conquista de Israel, a próxima cidade que eles iam conquistar, uma cidade muito inferior a Jericó. Tá? Então, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou sobre a terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficar além do Jordão. Ah, Senhor,
Que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim com o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então Israel, ele tem uma conquista maravilhosa, e logo depois ele cai para uma cidade insignificante em comparação a Jericó. Queridos, duas coisas me chamam a atenção nesse texto. E é sobre essas duas coisas que eu quero falar com os irmãos. Primeira, o pecado e como ele afeta as nossas vidas, a nossa família e a nossa nação. E a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é a santidade e como ela nos aproxima de Deus, nos aproxima das suas bênçãos, nos aproxima da sua vitória. Vamos falar primeiramente sobre o pecado. O texto diz, no versículo 1, que eles prevaricaram. O que seria prevaricar? Ou seja, eles procederam de maneira infiel deles, com o compromisso deles. E uma coisa interessante é que nós podemos notar aqui que esse verbo está no plural. Prevaricaram. Então, quem prevaricou, irmãos? Os filhos de Israel. O que eles prevaricaram? As coisas condenadas. Como prevaricaram? Roubando, escondendo. E por que fizeram isso? Lá no verso 21 vocês vão ver que eles cobiçaram. Cã vai falar que ele cobiçou. Então, baseado nesse texto, queridos, nessas palavras, o pecado, ele gera 3 tipos de consequência na nossa vida. E a primeira consequência que o pecado traz, queridos, é que quando há pecado, nós acendemos a ira de Deus contra nós. Está lá no versículo 1. Quando há pecado, nós acendemos a ira de Deus contra nós. Olhando para o nosso tempo, queridos, nós vivemos um tempo complicado na nossa nação. Todos nós estamos participando disso. Mas apesar da pandemia, não vou nem falar de pandemia, o mundo tem invadido as nossas casas, o mundo tem invadido as nossas escolas, o nosso trabalho, as nossas mentes, o nosso coração. E nós temos feito o quê? Nós temos assistido tudo isso de forma pacífica. Já não sabemos mais o que é moral ou o que é imoral. Existe uma grande dúvida hoje do que é moral, o que é imoral. O que eu posso fazer, o que eu não posso. Porque as nossas mentes estão cauterizadas de tanta coisa que nós ouvimos, que nós vemos, aquilo se torna normal para nós. E o pecado hoje, muitos pecados já são normais, não são mais imorais. Já não temos mais vergonha do pecado. Não temos mais discernimento do pecado. E aí nós pecamos. E fazemos igual a Cã, escondemos o nosso pecado debaixo da nossa tenda. Ou seja, eu estou pecando, o meu pecado está escondido, ninguém está vivendo no meio do arraial, no meio da igreja, no meio da minha família, no meio do povo. Mas eu escondo o meu pecado. Já não há mais arrependimento pelo pecado, queridos. Quantas pessoas você vê se arrependendo pelos seus pecados, pedindo perdão? Já não há mais convicção de pecado. E por isso as nossas famílias, a nossa sociedade, as nossas igrejas, a nossa nação está debaixo da ira de Deus.
Uma coisa que se fala muito pouco nas igrejas é sobre a ira de Deus. Queridos, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de nos convertermos verdadeiramente se nós não entendemos o que é a ira de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e toda perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ou seja, a ira de Deus, ela vem sobre todo pecado, sobre toda iniquidade que o homem comete. O texto ele vai longe, né? Ele traz um significado muito bacana para nós entendermos isso. Depois os irmãos podem ler em casa o Romanos capítulo 1. Queridos, a ira de Deus não é brincadeira. Deus não brinca de igreja, de ira. Deus odeia o pecado. Deus odeia a desobediência. E a ira de Deus, queridos, ela é tão grande pelo pecado, que para aplacar a ira de Deus, sangue tem que ser derramado. Lá, desde muitos anos atrás, lá no começo de tudo, os cordeirinhos eram sacrificados, aquele sangue era derramado para remissão dos pecados. Não que esse sangue tivesse algum poder, mas ele estava totalmente ligado ao sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, Ele nos envia o seu Filho Jesus, para que a morte de Jesus seja propiciatória. O que é propiciatória? Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus. Jesus morreu para aplacar a ira de Deus, para que a ira de Deus não venha sobre nós, mas a ira de Deus foi totalmente sobre o seu Filho Jesus. E quando nós cremos no Filho de Deus, em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos livres desse pecado, estamos livres dessa ira de Deus, porque ela foi toda para o seu Filho Jesus Cristo. E nós alcançamos isso pela fé. Contra todo pecado cometido, queridos, vem a ira de Deus, vem a justiça de Deus, e só em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Segunda consequência que eu vejo que o pecado traz na nossa vida, queridos, está lá no verso 12. O Senhor não será conosco se não eliminarmos o pecado do nosso meio. O Senhor não será conosco se não eliminarmos o pecado do nosso meio. Os israelitas ficaram apavorados quando eles perderam a guerra lá em Ai. Ficaram apavorados não apenas pela derrota, não apenas pela perda de alguns soldados, né, que faziam parte do arraial, da família deles, mas talvez o maior apavoramento dos israelitas seriam perder o auxílio de Deus, porque Deus fala: não estou mais convosco. Então, eles se apavoram porque eles perdem, eles ganham uma batalha imensa e perdem uma batalha fraca. É interessante, queridos, que quando nós estamos em pecado, estamos lá no meio do pecado, afundados na lama do pecado, nós não nos lembramos de Deus. Continuamos vivendo. Por quê? As coisas estão dando certo. Estamos felizes com o que conseguimos. Afinal, agora nós temos uma capa, nós temos ouro, nós temos prata. E agora nós temos coisas que alimentam o nosso eu, coisas que alimentam o nosso ego, e nós ficamos felizes com aquelas coisas que nós agariamos. O nosso coração está feliz, pois não tínhamos nada disso, e agora temos, mesmo que esteja escondido. Mas aí vem a derrota. Vem a derrota. E, queridos, uma derrota que, por mais pessimista que seja, jamais imaginaríamos que poderia acontecer. Aqueles israelitas jamais passou na cabeça deles que eles poderiam perder aquela guerra para Ai. E nesse momento, queridos, Deus, Ele intervém, não para o nosso mal, mas para o nosso bem, porque Deus não quer ver os seus filhos derrotados.
Então, queridos, quando há pecado, o Senhor, Ele sai de cena. E agora nós lutamos apenas com as nossas próprias forças. E quando nós lutamos com as nossas próprias forças, nós não somos páreos para o inimigo. Nós vamos ser derrotados. Nós vamos perder as guerras que lutarmos. Porque Deus já não luta conosco. E aí nós começamos a viver derrota. Porque o Senhor se afastou, já não é conosco, já não luta por nós. E aí, da mesma forma, como os israelitas ficaram apavorados, assim como Sansão, quando cortaram seus cabelos, que ele perdeu a sua força, que ele perdeu o Espírito de Deus na vida dele, nós caímos diante do inimigo. E muitas vezes, algo pior ainda acontece, porque nós levamos alguns soldados, alguns irmãos, a caírem conosco. Nossa vida, queridos, nossa família, nossa igreja, nosso coração tem sofrido pela falta da presença de Deus. Eu vejo que nós vivemos uma pandemia, né? E nós fazemos isso lá na minha casa, eu não sei se vocês fazem na casa de vocês, eu creio que sim. Nós precisamos hoje ter imunidade, né? Para que, se pegarmos essa doença, nosso corpo possa reagir bem. Então, lá em casa nós tomamos vitamina D, zinco e outras coisas para fortalecer a nossa imunidade. Mas, queridos, dificilmente nós fortalecemos a nossa imunidade espiritual. Poucos são aqueles que vão para a palavra todos os dias, poucos são aqueles que dobram seus joelhos todos os dias, para poder aniquilar o pecado da sua vida, para que esse vírus do pecado não passe nem perto de você. E se ele chegar, você esteja com resistência, porque a palavra de Deus está no seu coração. Salmos fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a imunidade que nós precisamos contra o pecado, queridos. A nossa nação hoje sofre por nossas próprias escolhas. A nossa nação hoje sofre por nossos pecados. E, queridos, se esse caos existe, é porque nós, como igreja, temos falhado no nosso trabalho. Jesus disse que nós temos que ser sal e luz desse mundo. Então, se não estamos trazendo luz para as pessoas, se não estamos salgando o mundo como deveríamos, o mundo está o quê? Se estragando, o mundo está apodrecendo, porque o nosso sal tem sido insípido. E as trevas já não têm mais preocupação conosco, porque não há luz suficiente, a luz é fraca, não afeta o inimigo. Então, queridos, nós temos que pedir a Deus que gere em nós arrependimento. Nós temos que pedir a Deus que gere em nós convicção de pecado, porque nós precisamos saber o que é pecado, o que não é, aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que não nos afasta de Deus. E não permitir que o próprio pecado caleje as nossas vidas, para que nós possamos viver, continuar vivendo do jeito que nós queremos. Precisamos de arrependimento, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos eliminar o pecado do nosso meio, para que o Deus Todo-Poderoso esteja conosco, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no meio da igreja e que ela possa ser forte. Porque quando não temos Deus, queridos, não temos nada. Se Deus não está conosco, não temos nada. Eu posso pregar a palavra aqui, posso ser eloquente, posso fazer muitas coisas, mas se o Espírito Santo de Deus não tocar o seu coração, não tem valor nenhum. O Espírito precisa estar no nosso meio, trabalhando na nossa vida, nos nossos corações. Moisés, quando Deus chama ele fala: faça arredar o pé daqui. Então, se Deus não estiver conosco, Senhor, queridos, é melhor ficarmos onde estamos. Nós vamos perder as batalhas. Terceira consequência do pecado na nossa vida, está lá no verso 13.
Não poderemos resistir aos nossos inimigos enquanto não eliminarmos do nosso meio as coisas condenadas. Nós não vamos conseguir vencer o inimigo, queridos, enquanto não eliminarmos na nossa vida as coisas condenadas, enquanto não eliminarmos da nossa vida o pecado. O verso 11, ele é muito interessante, ele fala o seguinte, que o povo violou a aliança, violou aquilo que Deus tinha ordenado a eles, violou o compromisso que eles tinham feito com Deus. E o que eles fizeram? Tomaram as coisas condenadas. E o que é condenado? Ali naquela época, era o ouro, a prata, as coisas que iam para o tesouro de Deus. Hoje, o que seria condenado para nós hoje, são tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, como roubar, mentir, falso testemunho, sexo fora do casamento, deixar de estar na presença de Deus para satisfazer o seu próprio eu, para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. O texto fala que eles furtaram. Então, queridos, quando nós deixamos de entregar o que é do Senhor, nós estamos tomando posse daquilo que não é nosso. Então nós estamos furtando. O texto diz que eles fingiram. E como nós somos bons em fingir, nós fingimos que é uma beleza. As pessoas nem desconfiam dos nossos pecados. Nós sabemos fingir muito bem. A palavra também diz que eles esconderam. Acã escondeu as coisas condenadas debaixo da sua tenda. Queridos, Acã e toda a sua família foram mortos, foram apedrejados, e tudo que era seu foi destruído e foi queimado. Não poderemos resistir aos nossos inimigos enquanto não eliminarmos do nosso meio as coisas condenadas. Mas aí tem uma pergunta muito interessante: como eliminamos as coisas condenadas? Como podemos eliminar as coisas condenadas na nossa vida? Simples, porém muitas vezes difícil. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, precisamos mudar a nossa atitude, precisamos começar a obedecer a Deus e fazer a vontade dEle e não a nossa. Queridos, quando nós confessamos os nossos pecados, a palavra é fiel. Lá em 1 João 9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos nossos pecados, queridos, o diabo não tem mais poder sobre nós. Sabe por quê? Ele não tem o que acusar. Ele vai acusar o quê? Aquele seu pecado já está estagnado, já está morto para Deus. Deus não vê mais aquele pecado. Então o diabo não tem mais poder sobre nós, porque aquela brecha está fechada. Ele já não pode nos acusar. E o principal, Deus está conosco novamente, e agora nós podemos lutar com os nossos inimigos e sermos mais que vencedores. A segunda coisa que eu vejo de importante nesse texto, queridos, a primeira coisa foi o pecado que eu falei, e a segunda é a santidade, e como ela nos aproxima de Deus, e como a santidade nos aproxima das bênçãos de Deus, e como a santidade nos aproxima das vitórias de Deus. Depois que tudo veio à tona, que descobriram que Acã que tinha pego aquilo, que eliminaram todas as coisas condenadas, o povo novamente está em paz com Deus, o povo agora é santificado, ele já pode novamente seguir as orientações de Deus. Deus chama agora novamente o seu povo aí, chama o seu povo a se dispor a guerrear pelo seu santo nome, a conquistar as novas terras, porque Ele agora iria à frente do seu povo e daria vitória ao seu povo. E eles vão de novo para cima de Ai. E Ai agora ela foi conquistada. E agora sim, queridos, o povo pode ficar com o despojo.
Agora Deus fala, agora esse despojo pertence a vocês. Se tiver ouro, se tiver prata, o que tiver, pode ser de vocês agora. O primeiro é meu. Agora podem ficar com os despojos. E eles ficam com os despojos, com os rebanhos, com os tesouros daquela cidade. E o nome do Senhor é glorificado. Viver em santidade, queridos, é não se contaminar. É saber que um dia nós somos separados pela graça de Deus para Ele, para vivermos boas obras. É termos prazer em sermos propriedade exclusiva de Deus. Você sabia que você é propriedade exclusiva de Deus? Isso é um privilégio muito grande. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, propriedade exclusiva de Deus. Querido, santidade tem que ser a nossa alegria. Santidade não pode ser um peso para nós, porque quando a santidade passa a ser um peso para nós, é porque nós ainda não entendemos direito para quem vive. Precisamos entender de que forma precisamos viver e para quem estamos vivendo. Submetermos a um processo de santificação é permitir por caminhos que nos faça parecidos com o seu Filho, permitir que o Espírito Santo nos purifique, nos faça semelhantes ao caráter de Jesus Cristo. Então nós precisamos nos livrar de toda maldição, de tudo aquilo que nos condena, de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que tira a glória de Deus. Vou contar um testemunho para os irmãos. Quando eu era jovem, meus 20 e poucos anos, eu vivi algo maravilhoso. Deus deu uma visão, um ministério específico para mim, não como pastor ainda. Eu morava no Paraná, eu estava lá na primeira igreja batista de Maringá, junto com a nossa igreja. E nós estamos fazendo um intercâmbio, geralmente nos intercâmbios, nós vamos lá para a igreja, não sei se os irmãos já fizeram intercâmbio, nós vamos para uma outra igreja e nós ministramos lá o louvor, a palavra e tudo, e depois nós chamamos eles para cá, eles vêm e ministram, essa parte de ministração é toda deles, e nós vivemos essa comunhão, e é algo assim, muito gostoso, muito maravilhoso. E nós estávamos ali naquela primeira igreja batista de Maringá, e Deus colocou uma missão no meu coração, Deus me deu uma visão, e aquilo, queridos, encheu o meu coração, aquilo queimava dentro de mim. E passou um tempo, e meu coração ainda estava cheio, ainda estava vivendo aquele momento, então eu resolvi chamar alguns irmãos, compartilhar com eles aquilo que Deus tinha falado comigo, aquilo que eu sentia no meu coração. Aquilo era tão forte, queridos, que eu precisava repartir, eu precisava saber se eu estava louco ou se Deus realmente estava falando comigo. E quando eu reparti aquela visão com os irmãos, todos concordaram que era algo realmente que vinha de Deus, algo que Deus queria de nós. E aquela visão também contagiou a vida daqueles outros jovens. E Deus ergue um ministério ali na nossa igreja, queridos. E nós começamos a nos reunir e começamos a orar. E fomos conversando, solidificando, ampliando a visão. E Deus ergue um ministério ali para que nós buscássemos a sua santidade, buscássemos a santidade de Deus na nossa vida, buscássemos a comunhão, buscássemos a disposição de servir, buscássemos a disposição de proclamarmos o reino de Deus. E Deus nos dá essa oportunidade, porque nós começamos a orar e buscar a Deus e nos santificar, e Deus vai abrindo portas, e nós começamos a fazer um trabalho muito interessante ali. Aquele trabalho específico, nós trabalhávamos com artes, com música, com pregação da palavra, e nós fazíamos isso nas ruas, nas igrejas, em vários lugares. E aquilo foi tremendamente abençoado por Deus. Mas acima de tudo, buscávamos a santidade em Deus. Nos dedicamos a ser e fazer sempre o melhor através da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que pudéssemos estar engrandecendo e proclamamos
Deus que tinha se voltado para nós. Algo para nós. E quando nós permitimos viver os desejos de Deus para nós, nós somos abençoados e abençoadores. Eu me lembro de um momento dentro desse tempo que Deus trouxe um avivamento sobre nós. Nós estávamos cheios já, mas Deus trouxe um transbordar. Eu lembro que eu estava na minha casa, estava orando, estava lendo a palavra de Deus, estava ouvindo um louvor, né? Não sei se os irmãos é do tempo dos irmãos, Ademar de Campos, né? Louvemos ao Senhor. Queridos, aquilo mexeu com a minha vida. E eu comecei a chorar, e a chorar, e a chorar. E eu senti um transbordar de Deus muito grande na minha vida. E eu não me contive, queridos. Eu chamei meus amigos de novo. Falei, vamos lá para a igreja. Eu quero falar com vocês. E lá no salão da igreja, mas no fundo, para falar aquilo que estava acontecendo comigo. Começamos a orar, começamos a ler a palavra e começamos a escutar também essa música. E não demorou muito para que o choro começasse. Para que irmãos começassem a confessar seus pecados. Para que nos dispuséssemos mais ainda na presença de Deus, porque Deus estava transbordando de nós. Amávamos muito tudo aquilo, queridos. Amávamos estar na presença de Deus. Amávamos viver em santidade. Por que eu estou contando esse testemunho para os irmãos? Queridos, é um exemplo que eu tenho na minha vida, que quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor em santidade, Ele usa as nossas vidas, e as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Então nós precisamos buscar a santidade em Deus. Precisamos nos tirar as coisas condenadas de nós e buscarmos a santidade de Deus, e nós seremos um povo vitorioso, um povo que vai fazer diferença lá fora. Não adianta fazermos diferença aqui dentro. Aqui é muito fácil ser cristão, ser crente. Aqui é muito fácil louvarmos ao Senhor, mas eu quero ver lá fora. É lá fora que a nossa vida acontece. É lá fora que é nosso testemunho. É lá fora que nós temos que louvar, adorar, viver e proclamar o Evangelho de Deus. A santificação, queridos, ela consiste na transformação moral do crente segundo a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Santidade é estarmos em comunhão com Deus, queridos. Santidade é a vida ressurreta de Jesus sendo reproduzida em nós. E nós vamos crescendo na graça e vamos refletindo a glória de Deus quando nós buscamos essa santidade. E o agente disso tudo, queridos, é o Espírito Santo. É Ele quem é a santificação. A comunhão. Santidade, queridos, é a natureza santa de Deus sendo implantada de nós. Eu quero ler um último texto aqui para terminar, está lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, de 18 a 23. Os irmãos quiserem acompanhar. Romanos 6, 18 a 23. Diz assim a palavra: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão e a maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão justiça que leva à santidade. Escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colhiam então das coisas das quais vocês se envergonham?
das coisas que agora vocês... O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade. Em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado afeta nossas vidas, queridos. A nossa família, a nossa nação, a nossa igreja. Quando estamos em pecados, nós acendemos a ira de Deus. Quando estamos em pecados, o Senhor não estará no nosso meio. Quando estamos em pecados, não podemos resistir aos nossos inimigos. Então precisamos viver em santidade, porque ela nos aproxima de Deus, ela nos traz as suas bênçãos e a sua vitória. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, santo, justo, perfeito, Teu é o reino e a glória para todo sempre. Nós te agradecemos pela Tua palavra no nosso coração, e que o Senhor traga a Sua verdade e a Sua vontade sobre nós. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Que ela seja abençoada. Que o Senhor dê direcionamento a tudo aquilo que eles necessitam. Que o Senhor possa livrá-los do pecado. E o Senhor possa santificá-los para a glória do Senhor. Abençoe cada vida, cada família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.